o que para mim fazia diferença, né, e que para mim faz diferença até hoje, é tentar entender um pouquinho assim, o que me faz comprar aquilo ali, por exemplo. Entendeu? Quando você olha, a gente estava até brincando, cara. Se você pegar a Fender Stratocaster, pro leigo que nunca viu uma Fender Stratocaster na vida, ele provavelmente vai achar aquilo muito rudimentar. É uma placa de plástico. Aquilo ali não, porque tá com até com o knob mas o knob é de plástico. É tudo muito. Porra, isso é década de 50, cara. Isso não evoluiu. Mas o carro também é um motorista aqui, um passageiro aqui, mas dois atrás, tentar fazer coisa diferente é difícil fazer. Às vezes é difícil mudar. Então, assim, tá tudo ali. O que te faz comprar aquilo ali? Quando eu fui nos Estados Unidos em 2001, eu peguei esses caras, eles têm um senso que a gente olhando um instrumento de 50, 60 mil, cara, ele tem muita coisa para te entregar. Ele pode só te entregar aquilo ali, uma guitarra branca, cara, que parece um mármore pendurada na parede. Ela pode te entregar isso. Mas na cabeça daqueles caras ali, que fazem o conceito que todos eles têm, você pode conversar com eles, todos, de Paul Smith, a John Suhr, a Terry McIntyre, a quem for, James Tyler, a Joe Neggs, você pode ir no o falecido Bill Cosby, você pode ir quem for. Na cabeça desse cara, isso é uma ferramenta. Entendeu? Isso é uma ferramenta. E na minha cabeça, e isso é muito, muito claro assim. Então você tem que imaginar, cara, que isso é fácil você fazer essa analogia. Você precisa de quantos tipos de faca para fazer um churrasco? Teoricamente você precisa de um, né? Você vai cortar. Um para carne, dois, um carne crua é outra carne. Você não precisa de mais do que isso. Então para que você vai ter aquele monte de faca diferente? É mais ou menos o que acontece aqui. A paixão desses caras é te entregar uma ferramenta melhor. É sempre essa. Todos eles. Ele pode pintar daquilo ali, ele pode, mas a primeira coisa, põe a mão, ele fala, vai olhar o acabamento de traço daquilo ali. No nível desses caras, né, as fábricas grandes não conseguem fazer por causa de volume e tal. Então aquilo é uma ferramenta feita para te dar mais opções, para te dar mais qualidade. E esses caras têm muito isso na cabeça. E eu assim, abri minha cabeça lá atrás para entender o seguinte, cara, para que eu vou querer ter 3 guitarras, estilos de Stratocaster diferentes? É legal, e eu quero. Sim. É bom demais. Sim, mas você concorda comigo que é muito legal quando você... Eu, por exemplo, comprei 2 Silver Sky. Uma com Rosewood e a outra com Maple. Por que eu comprei 2? Porque uma é Rosewood e a outra é Maple. Não, mas se tiver 2 de Maple, você compra as 2 de Maple. Compra também, mas elas vão ser diferentes também. Por isso você tá falando. Elas vão ser diferentes também. Você está entrando no meio da conversa aqui, e eu já vou aproveitar que você entrou exatamente para isso. Deixa eu só pensar aqui o seguinte. A grande maioria de nós todos que somos apaixonados, robistas, etc., que são apaixonados, cara, nós temos outros trabalhos, outros empregos, somos executivos, empresários, e por aí vai, e esse é o mundo que a gente vai criando aqui. E aí, para mostrar assim, Nassif, que é um empresário, um colecionador, eu queria chamar aqui, eu vou até para o outro lado, deixar aqui você do lado dele, um outro cara que assim, é também um executivo, um executivo de finanças da ONU, eu queria chamar aqui, para entrar no papo com a gente, Pedro Selva, por favor. Ô Pedro Selva, eu vou passar o microfone para você aqui enquanto eu pego o outro, e eu vou deixar já a pergunta para vocês dois agora cair na brincadeira. Por que é diferente? E exatamente dentro que o Nassif já estava entrando ali. O que faz vocês perceberem que esse tipo de... Não só esses que temos aqui hoje, mas esse tipo de instrumento é diferente? O Nassif contou ele citou a questão da extrato. Por que eu vou comprar 5 extratos? Ou 3 aqui? Cara, primeiro porque a gente tem um amor gigante pela música. Tanto faz se um é verde, outro é azul. A verdade é essa, a gente tem um certo ofício pelo amor pela música que faz a gente comprar esses instrumentos. A gente vai sempre achar uma desculpa ou outra, seja porque o braço é de Maple ou de Rosewood, mas na verdade você gosta, você quer ter todos. Por quê? Você tem uma caixa de ferramentas
e você precisa de uma chave para apertar qualquer tipo de parafuso. Então, você vai ter um Anex para tocar certo tipo de som, uma Tyler para tocar outro tipo de som, e assim sucessivamente. Eu compro por esse motivo. Você, Nassi? Cara, eu acho que assim, desde que você esteja disposto a usar as ferramentas. Exato. Porque não adianta nada você... Eu aprendi muito isso com esses caras, assim. Aí eu não toco profissionalmente, mas eu toco, né? Assim, na noite, assim, esporadicamente e tal. E eu fiz um movimento pra mim, já de lá de trás, cara, que era assim, eu escolho uma guitarra pra tocar, eu vou pegar a guitarra e vou levar sem nenhum tipo de restrição. Porque senão não vale a pena ter a guitarra. Já levei Private Stock pra boteco, já levei John Cruz pra tocar em show de não sei o quê, porque senão é melhor não ter. Essa ideia de ter uma guitarra pra ficar guardada e ter uma pra bater, eu até entendo, porra, nós conversamos, não estou falando você ter um ambiente profissional que você tem que sair daqui, de cidades, às vezes, situações perigosas, não é isso. Mas você tendo a oportunidade, e você faz isso muito bem, que você toca de Modern Eagle pra todo lado aí e tal, porque senão não faz sentido você ter uma ferramenta melhor. Uma vez eu estava conversando com o John Cruz, lá na NAM, em 2011 e tal, eu e ele só num cantão lá, porque não tinha uma situação específica, uma reunião que não tinha gente lá. Eu falei assim, cara, como é que funciona a escolha de madeira? Da Fender, né? Ele falou assim, ó, a Fender compra madeira para os Estados Unidos. Toda a madeira chega e o Custom Shop seleciona o que ele quer. E nós temos um cara dos Master Build que seleciona primeiro o que ele quer. Então quando você vê uma Fender que custa $4.000 e a outra custa $8.000, porque tem essa assinatura do Dale Wilson, sei lá de quem, do Todd Krause, porque o cara fez, só ele fez e tal. Tem um pouco mais do que só ele fez por trás daquilo ali. Mas você tem que acreditar nisso. Se você não acredita que a madeira faz diferença, talvez não faça. Se você não acredita que o cara faz um acabamento desse e a ferramenta fica melhor para você, talvez não faça. Mas eu acredito. Eu até falei isso assim, cara, não é nem polêmico, mas eu acho ofensivo você falar assim, não faz diferença. É meio conceitual, isso nós podemos discutir depois. Mas a palavra certa mas você tem que ofensivo alguém falar que a madeira não faz diferença no instrumento. E essa foi a brincadeira da semana, assim. Se alguém lá perguntar se a madeira faz diferença, a gente vai embora. Aí eu nasci e falei assim, cara, não, essa pergunta é a mais batida de todos os fóruns, de todos os dias, de todo mundo, e é a mais importante. Por que você vai comprar uma guitarra que o cara faz 500, 600 ou 700 por ano e ele tem como selecionar aquela madeira? Então vamos pegar, por exemplo, Collins. Quem já tocou em Collins vai entender isso que eu estou dizendo, cara. Collins é um negócio que não tem, assim... não, toquei na Collins, ela tá... Não existe isso. Por que não existe isso? A PRS faz isso também. Esses caras todos fazem, mas se fala de forma sistemática, né? Porque produz mais. A Collins separa as madeiras por densidade, corpos e braços. E ela casa de acordo com o sistema que ela tem, que ela sabe o que vai funcionar. Então, o lance da madeira, igual eu estava falando com o Torquato ali fora. Você fala assim, não, a madeira nobre é a madeira boa. Cara, não é bem assim, não. A madeira se torna nobre por algum motivo. O jacarandá é muito nobre, mas era nobre na década de 50 para fazer o chão do Palácio do Planalto. É diferente. O jacarandá é nobre porque ele tem propriedades acústicas muito nobres para violão, né, que a gente conhece. Então, como madeira, ele é muito nobre. Porra, mas nós estamos no Brasil e os luthiers brasileiros têm acesso a tudo, vão meter uma guitarra toda de jacarandá de corpo e braço. Já foi feito aqui ad nauseam, como diria advogado, entendeu? Todo luthier já testou fazer isso e não funciona. Porque não basta a madeira ser nobre. A combinação, cara, é a vibração que vai no corpo, no lute, a vibração que vai no corpo. Aquilo ali, elas têm que se compensar. Por isso que tem algumas combinações. E quando você pega esse tipo de produto, esses caras sabem fazer isso e tem condição de comprar madeira, selecionar madeira para fazer isso.
A Gibson faz isso? A Suction Shop faz, pô, 2.000, 3.000 por ano. As USA faz até um certo ponto. Nas Epiphone faz menos. Te permite comprar uma guitarra. Eu tenho uma Jimmy Vaughan, mexicana. Você falou. Porra, a guitarra é maravilhosa. Squire. Não, ela é Fender mexicana. Né? Mas ela é maravilhosa. Agora, ela realmente, assim, a Jimmy Vaughan é Alder com Maple, parece que né, o Alder vem dos Estados Unidos, qualquer coisa. Cara, mas eu tenho uma sorte do cacete. Todas as Jimmy Vaughan são boas? Provavelmente são boas, mas maravilhosas? Não. Todas as Tyler são boas? Provavelmente todas as Tyler são muito foda. Todas as Tom Anderson são muito foda, todas as Nick Huber são muito foda, porque são. Todas as PRS Private Stock são foda. Todas, sem exceção. Todas, sem exceção. Porque os caras, porque isso faz sentido para os caras comprarem madeira para investir no instrumento que lá fora custa 7, 8 mil dólares. Cara. Entendeu? Mas o ponto que a gente estava citando, conversando, e aí complementa aqui a pergunta que o Léo fez pra gente, que por que faz tanta diferença? O corte também faz a diferença. Boa parte de vocês, que obviamente tocam guitarra, devem perceber que às vezes você pega naquela guitarra mais antiga sua e quando você toca com ela, você toca de uma forma e às vezes aquela guitarra que você comprou há 2 semanas atrás, você tanto sonhava em ter, era um sonho maravilhoso, era a guitarra que você estava perspectiva. Quando você toca com ela, você toca de uma forma diferente. Então, o corte do instrumento faz a diferença, a madeira do instrumento faz a diferença, aonde você liga o instrumento faz a diferença. Todos esses pontos são incríveis para você e servem referência para que você possa comprar o instrumento que mais se adequa a você. Falando do que eu estava falando em relação a você olhar isso como eu acho que deveria ser olhado. Cara, não adianta você pegar uma guitarra dessa e falar assim, cara, mas isso não é uma Fender. Então não é. Não é uma Fender. E não é o propósito de ser uma Fender. Você entende? Deixa eu me perguntar se as NEC são PRS? Não. São Les Paul? Não. Fique super à vontade para testar. Eu acho assim, cara, eu acho que o maior desperdício de você querer buscar isso, né, é o que a gente estava falando lá no começo. Quer dizer, o universo da guitarra, ele é tão rico que ele é o único que te permite isso. Né? Se você enfileirar 15 pianos na frente de um cara, pode ser Yamaha, Stein, blá blá blá, não se dá conta. Cara, o limite de variação é infinitamente menor em qualquer instrumento, qualquer categoria de instrumento. Instrumentos que são do mesmo tipo de instrumento, o mesmo tipo de saxofone, cara, as variações são muito menores. Eu vou falar com você, cara, até violão clássico. O violão de aço não, porque o violão de aço ele já pega um pouco da guitarra, os tamanhos são diferentes. Mas se você pegar aquela planta Torres Hauser, cara, dali pra frente, Thomas Humphrey, os caras fizeram, Fleta. Cara, mas assim, isso é meio que é muito diferente você comparar uma Les Paul, uma Telecaster, uma Stratocaster, uma PRS, um negócio desse, e ver tudo que se derivou. Apesar do que a PRS acabou virando a Strata e Tele também, a mesma coisa, e Les Paul, porque. Então assim, aí os caras falam assim, não, mas isso não é Les Paul, bicho. Se você se limitar a isso, você vai perder a beleza. A beleza que é você poder ter instrumentos diferentes, você poder ter uma guitarra como aquela ali, que é uma guitarra que ela é uma... Pô, o que é aquilo ali? Uma single cut. Isso aqui? Pô, o que é isso aqui, cara? Isso aqui é single cut. Escala de Gibson, beleza? 24/75. Esse headstock aqui é um ângulo um pouquinho menos do que Gibson, um pouco mais que a PRS, mas é um ângulo um pouquinho mais nervoso. Porra, mas ela é mais fina, mas ela é mais ergonômica, mas o braço dela é um pouquinho diferente. Porra, não é um Les Paul, pô, do caralho. É do caralho ela não ser uma Les Paul, porque se for pra ser uma Les Paul, você vai ali no Ricardo e compra, porque tem Les Paul pra cacete, cara. Porque não é, o ponto não é esse, e pode ter a Les Paul também. Sim, exatamente. Vamos pra caixa de ferramenta. Tudo, né, cara? Cara, é nessa merda aí que eu entrei, que eu tenho 40 marcas de guitarra diferentes em casa.
Daí a doença. Se Negs são 5, imagina o resto. Entendeu? Não, mas cara, é tão bacana você poder fazer isso. É tão bacana você poder, como é também a questão da amplificação, nós estamos aqui com esses negócios, que são os simuladores também de amplificadores clássicos. Ah não, mas eu gosto só do Fender Deluxe 65, maravilhoso. Mas você já testou o Super 60, que é com 2 de 10 e ele é Brown? Não, mas não é. Cara, você se permitiu a isso? Você se permitiu se encontrar? E aí eu faço uma provocação que é o seguinte. Eu estava fazendo um teste lúdico na minha casa com clon. Contei esse caso aqui. Clon Centauro. O famoso Clon Centauro. Infelizmente, quando a gente tem um clone, a gente descobre que ele é de verdade, ele existe e ele é melhor que o resto. E não há o que fazer, infelizmente. A gente fica doido por um pedal de R$1.000 ser igual. Tem uns parecidos, mas igual não é. Aí você descobre, custa 40 mil e o outro custa 1.000. Tá. Mas aí eu estava fazendo um teste e tentando regular os pedais para ficarem mais parecidos com o clone. Né? O clone é um pedal raro, 8.000 pedais, aquela coisa. E aí eu fui descobrindo o seguinte, cara, à medida que eu ia fazendo assim, eu consegui chegar nos sons muito próximos. Só que aí eu tocando, instalando, fazendo a minha forma de tocar, o meu dedo, a minha palhetada, né, a forma como eu toco. E aí quando eu tirava e fazia só tocando 3 cordas, sem nada, sem dedo, sem interferência minha, o pedal dava muito mais diferença. E a gente esquece, assim, cara, as duas coisas mais importantes na cadeia inteira é a sua mão e o falante, entendeu? Que é o começo e o fim. Né? É engraçado isso, como que o falante faz uma diferença gigante, muita gente finge que não faz, a guitarra e tal, e a sua mão faz muita diferença. Mas se você acha que o que está fazendo diferença, se eu pegar uma Les Paul, pegar uma Negs, ou pegar uma John Cruz e pegar aquilo ali, eu vou soar diferente porque sou eu, do jeito que eu toco, mas serei sempre eu. Agora, se você não se permite a isso, velho, e acho que a maioria é isso. A minha briga a vida inteira com esses meninos é isso. Mas vocês só Fender Gibson, que é a dificuldade deles. O mercado é muito assim. Mas é porque o mindset do guitarrista é assim: eu tenho uma paleta de cores com 256 milhões, mas só quero usar 2, porra. Então, mas eu preciso fazer advogado de jogos. Eu fui hoje nos meninos, tem muita coisa lá, cara. Tem muita coisa. Acho que é muito mais. Acho que eu entendi uma coisa que você falou. Eles estão esperando ele levar embora. Esperando ele levar embora. O mercado fica girando em torno. Amanhã que essa legal vai embora. Não, o topo da pirâmide está lá. Sim. O que é legal que hoje, eu acho que todos vocês aqui têm uma oportunidade maravilhosa de poder enxergar esses instrumentos aí. Tanto a Nex quanto a Tyler. Eu só tive a oportunidade de tocar nesses instrumentos visitando a NAMM, que é a maior feira lá em Anaheim. Eu não tive nunca no Brasil. O Ricardo e o Henrique estão aqui. Vocês podem me falar quantas Negs passaram na loja deles. Se passou 2, 3, é um universo muito assim, escasso. Então a oportunidade que você tem hoje de poder testar isso, verificar, e hoje ter a figura de um fornecedor no Brasil, onde você possa ter acesso a esses instrumentos, é uma oportunidade mil. Léo, só falar uma coisa, eu não sou, o negócio Negs Itália é seu, eu só estou aqui, a gente faz um negócio. Não é meu também não. Deixa eu contar um pouquinho só para o negócio de Negs, porque eu conheci o John Negs em 2009, na ANAM também, quando ele estava lançando a linha dele, ainda pela PRS. Então tinha uma Seven lá que chamava Chesapeake Bay e tinha uma Shop Tank que já chamava Shop Tank. Mas elas eram guitarras feitas private stock na fábrica da PRS, mas era exatamente isso que vocês estão vendo, não mudou nada. Mudou talvez um detalhe no headstock e tal. E logo depois, isso foi em janeiro de 2009, em abril ele saiu, aí ele já fundou a Negs, inclusive com algumas das guitarras que ele já estava fazendo na PRS. Não se conheço a treta, também não me interessa. Mas uma coisa que me chamou a atenção, cara, nas minhas Negs e depois das Negs que eu conheço, é que assim, quando você pega uma PRS americana, e você pega uma private stock,
que é feita pela divisão que o John Neggs comandou durante muito tempo, que era separado, tinha lá 11 caras fazendo as guitarras e tal. O DNA da PRS estava todo lá. Acabamento de traste e todo o resto, mas principalmente o que você vê acabamento de traste, forma como eles fazem, a pegada do braço, o DNA estava inteiro lá. Né? O Paul Reed Smith ele sempre apostou muito em ter, em tudo dele, ele sempre foi muito criativo, com pontes, com tarraxas, com corpos, com tudo. Quando o Neggs saiu, cara, e aí quem tem PRS e vai pegar a Neggs, a Neggs não é um spin-off da PRS, é um negócio completamente diferente que eu não sei nem como é que ele conseguiu fazer, porque ele teve que montar um processo de produção novo, ele tinha que limpar a mente dele para fazer um negócio diferente. O acabamento de traje é diferente, o shape dos braços é diferente, toda a parte de construção é diferente. Quer dizer, bind, tudo. Claro, a sonoridade é muito diferente, porque, né, tudo na guitarra. Eu falo o seguinte, cara, guitarra é um negócio que você tem que entender um pouquinho mais. Você fala de ser estudioso, eu só estudo um pouquinho mais para não falar bobagem. A guitarra, cara, ela gera um sinal mínimo, né? Sinal de 0,3 volt, meio volt. Meio volt é um humbucker, 0,2, 0,3 é um 5. É muito baixo aquele sinal. E aquele sinal será amplificado. Por isso é um amplificador. Passa ali 500 volts. Amplifica 1000 vezes o sinal. Qualquer coisinha faz diferença nesse caminho. Qualquer coisa faz diferença. Né? Eu consigo distinguir quando uma Les Paul está com ângulo de braço de 3,8 e 4,05, porque é simplesmente a variação de produção. Mas quem pega, se você falar assim, cara, por causa disso ou disso, você vai sentir. Você sente. E tudo faz a diferença. E aí que eu acho que o lance da madeira também a gente discute muito. As pessoas acham que não, né? Às vezes não faz. A guitarra, cara, a captação é um microfone. Sim. Ele é um microfone. Se eu falar ali pertinho com o amplificador ligado, se eu puser um celular, vai sair o som. Vai sair aquilo ali. Então as pessoas confundem e falam assim, não, a corda está vibrando e a vibração, o ímã, aquilo cria um campo magnético e aquilo ali cria um sinal. Então não faz a menor diferença o som acústico. E o Paul Smith é que fala, se não faz diferença, faz o seguinte, troca um nut por um nut de borracha para você ver se não faz diferença. Ou põe um pano ali na ponte para você ver se não faz diferença. Porque na verdade ela está amplificando um som acústico, que é baixo. Toca aí que você vai ver. É um som baixinho. Mas ele existe. E de guitarra para guitarra existe. Eu dei um exemplo. Eu peguei 2 guitarras do Ricardo há um mês atrás. Uma Lemon e a outra Sunburst. Cara, o que do equalizador é diferente nas guitarras. Desligada e ligada. São 2 Les Paul idênticas, fabricadas no mesmo lugar, do mesmo jeito, a mesma coisa. Então isso faz toda a diferença. E quando você começa a entender que isso tudo faz diferença, começa a estudar, você dá um outro valor para o tipo de instrumento. Você pegar aquela ponte que aquele doido inventou ali, a da Neggs. Não, essa é uma ponte até convencional. Aquela ponte é muito legal, cara. Ele inventou uma ponte. Ele inventou uma ponte, na verdade. Ela é uma peça única, mas que tá com as duas sem ser um wraparound, entendeu? E tudo isso faz a guitarra vibrar mais, enfim. E aí detalhes, né, cara? Aí sim, aí é a parte da cachaça. Porra, olha o tampo, olha a cor, olha o bind, que a cor do bind é diferente. Ele, no caso dele, ele pinta, olha a marcação. Isso aqui é... O universo passa a ser infinito. Isso. Olha o delay que o cara faz. E aí você dá valor para outras coisas. Mas é como eu falo, cara, que uma guitarra dessa custar o que ela custa, ela tem que entregar tudo que ela entrega com seu olho fechado. Quando você abre o olho, é bônus, é maravilhoso, você paga mais pelo tampo. Mas se não entregar, o Ricardo sabe disso, cara. A Les Paul pode ter o tampo mais foda. O melhor tampo do mundo. Mas se o som não vier. Não vier, meu filho. Ela fica uma semana na casa do cara e volta. Eu fiquei uma semana uma vez com a Perry Slash lá, a Agent. Porra, não precisa servir pra nada. Eu troquei o captador dela, não servia pra nada. Eu falei, não quero. Aquela guitarra não tem som, de jeito nenhum. Pois é estranhíssimo. Não, tem gente que gosta, mas eu não achava. Então, cara, a primeira coisa é assim, fechou o olho, tocou. Braço, porra, bom pra cacete, o som é legal. Eu abri o olho, nossa senhora, agora sim, eu posso admirar, mas eu tenho que tocar. Até minha esposa achou legal.